No dia 7 de outubro, o mundo amanheceu com uma notícia assustadora. O grupo Hamas, que vivem na faixa de Gaza, haviam feito alguns ataques à nação de Israel. E de repente, o número de mortos foi assustador. As pessoas em Israel extremamente apavoradas, e entre essas pessoas estava o meu irmão. E diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele, um cidadão brasileiro, como turista em Israel, imediatamente buscou ajuda na embaixada do nosso país lá em Israel. Já no segundo dia, no dia 8, no domingo, a embaixada brasileira começou a fazer uma lista das pessoas que poderiam sair, que gostariam de sair de Israel em segurança por meio de um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, que até então era a única forma de sair do país diante do conflito que estava acontecendo. Imediatamente gera-se a expectativa, porque centenas, milhares de pessoas deram seu nome para ser resgatado, para saírem de um país estranho para eles e retornarem para sua pátria. E então, com muita ansiedade, milhares de brasileiros ficaram aguardando até que fosse liberado o avião aterrissar em Tel Aviv. A lista daqueles que poderiam ser resgatados ser divulgada e então esses poderem voltar em segurança para sua pátria. Eu, minha família, todos com uma expectativa muito grande de que o nome do meu irmão estivesse nessa lista. E para nossa surpresa, não estava. De repente eu comecei a imaginar, a pensar como a sabedoria de Deus é algo incrível. Porque eu comecei a imaginar o sentimento de todos os brasileiros que estavam naquele aeroporto com a sua mala nas mãos e uma esperança de que o seu nome estivesse na lista, para que eles pudessem então ir para a sua pátria, reencontrar os seus amados, os seus familiares, os seus amigos. E de repente você olha para a lista e descobre que seu nome não está ali. E quando eu falo da sabedoria de Deus, porque de repente Deus ele age para conosco de uma maneira muito didática. Deus permite que nós vejamos e vivamos e experimentamos coisas em escalas pequenas para que a gente entenda as coisas de larga escala. Jesus prometeu que voltaria. E ele disse assim que todo aquele que se converte dos seus maus caminhos e toma parte da aliança que ele propôs, se torna agora um cidadão do reino dos céus. Quando Jesus falava sobre o reino dos céus, ele falava assim, não, meu reino não é desse mundo. Para os judeus isso era terrível. Eles achavam que Israel era o reino do mundo. E Jesus falava assim, não, meu reino não é daqui. Meu reino não é desse lugar. Agora, além de nos tornarmos cidadãos do reino dos céus, Jesus outorga a nós a missão de nos tornarmos embaixadores. Ou seja, somos representantes do reino dos céus aqui na terra. E diante disso, nós devemos anunciar o reino dos céus. Devemos falar das leis do reino dos céus. Devemos falar do governo do reino dos céus. Devemos falar da misericórdia de Deus. Devemos falar sobre como será a vida neste reino dos céus. Devemos pegar todos os costumes, todas as condutas, comportamentos e princípios do reino e replicarmos aqui, aonde vivemos, para que as pessoas olhem para nós e digam, essa pessoa ela não é daqui, ela é diferente.
Essa é a missão que nós temos, enquanto cidadãos do reino dos céus. E quando eu falo de escalas, a nossa missão é garantir que em um determinado dia Cristo, ao voltar para nos buscar, ele vai trazer uma lista. E o meu nome precisa estar nessa lista. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Nesse dia, muitos vão chegar a Jesus e falar: Senhor, olha aí que meu nome está nessa lista. Como assim seu nome está nessa lista? Claro. Profetizei em teu nome. Eu expulsei demônios em teu nome. Até milagres em teu nome eu fiz. É certo que meu nome está na lista. Seu nome não está na lista. Por duas razões. Não fez a vontade do Pai e não deixou de praticar o mal. Sabe, quando nós falamos dessa lista, e eu comecei falando do conflito entre Israel e os palestinos, aí talvez alguém coce o dedo para ir nos comentários e falar assim: não é contra os palestinos, Diego, é contra o Hamas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que o problema de Israel nunca foi contra o Hamas, contra o Hezbollah. Não. O problema de Israel é contra os palestinos. Porque quando Israel, agora, 1940 e poucos, eles voltam para aquele território, quem estava lá eram os palestinos. Grupos chamados pelo Ocidente de terroristas são aqueles que lutam pelas casas que foram tomadas. E sabe, eu fiz alguns vídeos falando a respeito disso, porque é incrível como esses que falam Senhor, Senhor, como esses que profetizam em nome de Jesus, expulsam demônios em nome de Jesus, fazem milagres em nome de Jesus, eles olham e parece que eles esqueceram que eles são cristãos. Agora eles acham que são judeus. E eles falam assim: não, é um absurdo. Todo cristão tem que estar do lado de Israel, porque Deus vai proteger Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus, porque Israel... Deixa eu te falar uma coisa. O que nós vemos hoje é algo terrível. Diego, o Hamas atacou Israel e matou criancinhas. Fez isso. E isso nunca vai se tornar certo. Mas quantas famílias Israel tem que destruir para vingar a esses? Quantas escolas tem que atacar? Quantos hospitais? Quantos palestinos tem que acuar para outros países para vingar tudo isso? E aí, de repente, os cristãos, esses que dizem Senhor, Senhor, eles olham para isso e querem tomar partido. E falam assim: não, o cristão tem que ter um partido, tem que estar do lado de Israel. E deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca estive do lado nem de um nem de outro. Eu não tenho problema com Israel e nem com os palestinos. Historicamente, entendo eu que nenhum ali é santo.
Nenhum ali é o bonzinho. Não são. São dois povos que lutam pelo mesmo espaço de terra. Cada um com as suas razões diferentes. O meu problema com Israel é porque Israel está tomando à força um espaço que não lhe pertence. Simples assim. E alguns podem chegar em mim, esses que dizem Senhor, Senhor, eles podem chegar e falar assim, não, Diego, mas aquela terra Deus prometeu àquele povo, e isso e aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai na Bíblia, você sabe qual é a última referência histórica dos judeus na Bíblia? A última referência histórica dos judeus na Bíblia, você sabe qual é? Você, cristão, que diz Senhor, Senhor, que profetiza em nome de Jesus, que faz milagre em nome de Jesus, você sabe qual é a última referência histórica de Israel na Bíblia? Era eles gritando crucifica-o, crucifica-o. Esse povo que inventou classes religiosas como os fariseus, os saduceus, os escribas, esses que faziam comércios no templo, esses que sacrificavam cordeiros à toa, esses que sacrificaram o teu Senhor, esses endureceram o coração. Esses eram rebeldes, eram duros. Diego, mas Deus não fez uma promessa para eles? Fez a Abraão. E de repente você vai olhando e você vai vendo que todos foram tendo filhos depois de Abraão. Mas não foram todos que participaram da promessa. Isaac e Ismael, os dois receberam a promessa? Isaac teve Jacó e Esaú, os dois receberam promessa? Jacó teve 13 filhos. Sim, é que as pessoas não fazem conta da Diná, mas 12 filhos homens, todos eles participaram da promessa? Porque quando a nação é constituída, no terceiro reinado, logo após Salomão, o reino se divide, ficando Judá e Benjamim de um lado. Sobrou os judeus e os da tribo de Benjamim, porque Jesus disse a um momento a uma samaritana que era dali que vinha a salvação, e esses negaram a Cristo. Existe uma promessa para remanescentes. Assim como daquele povo, daquela grande nação que saiu do Egito, apenas 2 famílias adentraram Canaã, daqueles, Josué e Calebe. Assim como centenas ao longo da história foram se corrompendo, sempre houve remanescentes que não se comunicava muito com a nação de Israel. Josué e Calebe, por exemplo, os seus 10 irmãos diziam, não dá para entrar nessa terra. Eles iam na contramão. De repente você tem a história de Elias, toda a nação adorando Baal, e Deus chega e fala assim, não, calma, sobrou 7.000, você não vê eles, mas tem pelo menos 7.000 homens que não se curvaram a Baal. E de repente você vai vendo alguns remanescentes que não são chamados como nação. São remanescentes. E quando você chega a Jesus, é assim que o mundo está. Os judeus não reconheceram a Cristo. Os judeus mataram a Cristo. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas tinha um pequeno grupo. E com esse pequeno grupo, Jesus faz uma nova aliança. E essa nova aliança não se limita mais a Judá, não se limita mais a Israel, agora a todo povo, tribo, língua e nação. E aí, agora, esses que se dizem Senhor, Senhor, chega e fala assim, não, Diego, temos que defender Israel. Deixa eu te falar uma coisa, Israel quer construir um terceiro templo para voltar a sacrificar cordeiros, porque o sangue do seu Senhor para eles não vale nada. Esse Israel de hoje, eles defendem uma religião intolerante a outras nações, outras religiões no mundo. E você quer defender eles. Esse Israel de hoje mata,
avança suas fronteiras, atacam. E você quer defender esse Israel de hoje. Preste atenção numa coisa. De repente, quando Jesus falou assim, olha, vocês que praticais o mal, de repente você está defendendo um povo, você está defendendo uma nação que está derramando sangue inocente. A todo momento notícias chegam de sangue inocente sendo derramado. Aí você compra esse discurso imbecil, é um discurso imbecil de cristãos que falam Senhor, Senhor, que se alimentam de notícias do Google, que se alimenta de estudos bíblicos de não sei o quê, que vai conforme a onda religiosa vai, esse vai também. Sabe ali? Flutuando na onda. Aí usa os discursos prontos. Ah, mas foi contra um grupo terrorista. Ah, mas porque o Hamas não sei o quê. Ei, é sangue inocente sendo derramado. O Hamas derramou sangue inocente em Israel. Israel está derramando sangue inocente em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano. E aí você que diz Senhor, Senhor, tá aí participando dessa maldade, defendendo, entrando em discussões tolas, esquecendo que o último feito histórico dessa nação, que quer de volta o templo que Jesus destruiu, que quer de novo derramar sangues de cordeiro, que quer expulsar nações que legitimamente, povos que legitimamente estavam ali, esses que derramam sangue inocente, esses que atacam hospitais, esses que matam por vingança. De repente você está participando de tudo isso. Você que deveria ser um cidadão do reino dos céus. Como embaixador, deixa eu falar uma coisa para você. Não é seu papel se intrometer na briga de outras nações. Você é um embaixador. Você tem que ter postura de embaixador. Você deve se portar como embaixador. Você cuida dos interesses do seu reino, que não é deste mundo. Você não vai colocar a mão no fogo para defender nação A ou nação B, povo A ou povo B. Você é do reino dos céus. E você tem que ter essa postura. Embaixadores só falam aquilo que os seus presidentes, os seus senhores, os seus reis ordenam. E Deus não mandou você defender ninguém. Ah, Diego, mas e se Israel e o remanescente? Deus nunca precisou da minha ou da sua defesa. Se porventura Deus quiser defender Israel, Deus o fará. Se Deus quiser proteger os remanescentes dele ali, o fará. Assim como em qualquer outro lugar do mundo, Deus fará, ele é Senhor. Todos os povos são dele, todas as pessoas são dele, todas as línguas, tribos e nações pertencem a ele. Então não precisa de você fazer isso. Você não deve fazer isso. E entenda, esses discursinhos prontos, eles não estão na Bíblia. Preste atenção. Não adianta você ficar falando Senhor, Senhor. Não adianta você ficar profetizando em nome de Jesus. Não adianta você fazer milagres em nome de Jesus. Se você não faz aquilo que Deus te manda. Se você não abandona o mal. Se você fica defendendo derramamento de sangue inocente. Eu fico pasmo e enojado. Porque desde o início dessa guerra eu venho falando, ei, tu que é do reino do céu, tu não é judeu, tu não é israelense, tu não é palestino, para de tomar partido. De repente, os palestinos atacam, o Hamas ataca, e aí todo mundo, oh meu Deus, de repente Israel ataca, yes, tá atacando, é vingança, porque matou gente inocente. De repente, um ataque numa escola, e aí você tem uns cristãos falando, é assim mesmo, bem feito, porque eles ficam financiando. De repente tem pessoas morrendo sem água, sem energia. É isso mesmo, é o líder que eles têm. De repente um ataque no hospital e mata quase 1000 pessoas de uma só vez.
É isso mesmo, para aprender. De repente, eu vejo o cristão destilando ódio, maldade e dizendo: Senhor, Senhor. Pensa direito. Reavalie. Porque você que fala Senhor, Senhor, mas se alegra com tanta maldade, com tanta morte, com tanta destruição, tu botou seu nome, ou você quer botar seu nome em uma lista. E esse comportamento vai te tirar dela. Se você não fizer a vontade de Deus e você não abandonar a prática do mal, se você não parar de se alegrar com a morte, quer seja de alguém que fala árabe, quer seja de alguém que fala hebraico, quer seja de alguém que fala castelhano, quer seja quem for, se você não purificar, não permitir que Jesus purifique o teu coração, teu nome não vai estar na lista. Eu espero de coração que você tenha entendido isso. Que você tenha entendido que o que está acontecendo hoje no mundo é uma escala pequena do que está prestes a acontecer. Para o cristão, esse do reino dos céus, está prometida intolerância. A Bíblia fala que nós seremos odiados de todos os povos de Israel, dos palestinos, dos árabes, dos brasileiros, todos os povos. Porque o nosso reino não é daqui. Nós não ficamos de um lado ou de outro. Nós somos a favor do amor, a favor de Cristo, a favor do perdão. É disso que nós estamos do lado. Nós não estamos do lado de ninguém que morra, quer seja por vingança, quer seja por retaliação. Não estamos desse lado. Nosso reino não é daqui. Nosso papel não é matar, nosso papel é salvar. Então preste atenção. Só dizer Senhor, Senhor não basta. Só curar em nome de Deus não basta. Só fazer milagres em nome de Jesus não basta. É necessário você abandonar o mal. É necessário você obedecer a Cristo. É necessário você estar disposto a morrer por Ele e não a matar por Ele. Que Deus dê discernimento para você. Que Deus elucide o seu coração. E que você entenda que você é um cidadão do reino dos céus. Não se embarace com as coisas desse mundo. A nossa pátria não é daqui. E eu termino esse vídeo lamentando por duas coisas. Por todos aqueles que precisam morrer para que o mal se demonstre mal. Eu lamento por esses, mas eu entendo que não é injustiça, porque Deus é justo. Ele sabe todas as coisas. Mas eu lamento por esse. E eu lamento, em segundo lugar, por esses que dizem Senhor, Senhor, estão com os olhos todo manchado, todo ofuscado de tanta maldade, de tanta violência, de tudo isso que a gente tem visto no mundo. Que Deus o abençoe a todos. E eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.